Olá, artista da pintura automotiva! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Wilson Frazão e a minha missão é ajudar a você a se transformar em um profissional de alto valor. E nesse vídeo de hoje aqui, vou te trazer aqui algumas dicas infalíveis para você fidelizar cliente aí na sua oficina, na sua empresa, na pintura automotiva, tá? Bom, uma das dicas primordiais que eu vou te falar aqui é, claro, nada supera uma boa entrega de um serviço muito bom. Nada supera isso, tá? É uma das principais dicas. Partindo daí, o que você precisa focar? Bom, você precisa focar em um bom atendimento para o seu cliente, tá? O bom atendimento que eu falo não é você forçar aquela simpatia, forçar aquela educação, tá? Que às vezes o cliente percebe quando você é exagerado nisso, tá? Infelizmente existe esse caso. Mas é sim focar em um bom atendimento. E por onde é que começa isso? Você prestar atenção no cliente, tá? Você prestar atenção nas dores do cliente. Você, de fato, focar no problema do cliente, por que levou ele até o seu espaço ali. Isso é de extrema importância porque você se conecta com o cliente, tá? Prestando bastante atenção nele. Então, o atendimento ele começa por aí, você atendendo a ele para que você atenda as necessidades, as dores do cliente. É lógico, se o cliente chegou até o seu espaço, algum problema ele tem, alguma dor ele tem, alguma necessidade ele vai ter. Então você precisa sempre focar no bom atendimento. Lembra? A primeira impressão é a que fica? Pois é. Então fique atento a isso para que você faça um bom atendimento ao cliente, tá? Conversando com o cliente, olhando nos olhos do cliente, tá? Deixando o cliente em um estado que, na hora que ele chegar no seu espaço ali, ele não está com aquela tensão de quanto você vai cobrar, de quanto será o serviço, tá? Mas ele entender que ele chegou ali para conversar, né? E vocês vão se entender ali de alguma forma como alguém que quer o serviço e outro prestar o serviço, beleza? Então sempre leve o cliente para um outro estado, tira ele dessa tensão de preço, porque o cliente quando ele chega no nosso espaço ele fica muito preocupado com o preço, principalmente se você tiver uma mega estrutura ou independente se tem ou não, ele sempre vai chegar com essa atenção. Então leve o cliente para um outro estado, tá? Leve ele para uma outra emoção, beleza? Uma das coisas que vai fidelizar muito o cliente, além de um bom atendimento, é você cumprir prazo, tá? Você cumprir o seu prazo. É muito importante você cumprir prazo, porque a gente sabe que a gente trabalha com pessoas, né? Pessoas que têm suas rotinas aí e contam com o carro, com certeza, tá? Então, nem sempre vai ser possível, pode haver algum imprevisto, é claro, é normal isso daí, mas tenha comunicação com o cliente, passe para ele o que foi que aconteceu, caso você não cumpra prazo, mas sempre se esforce para cumprir prazos. Outra maneira também, tá? Dentro de tudo isso aqui é um conjunto de você fidelizar o cliente, é você fazendo uma boa entrega, como eu falei no início do vídeo, tá? Não há nada que supere uma boa entrega daquilo que foi combinado, daquilo que você prometeu, tá? E o cliente chegou ali na sua oficina para fazer uma pintura, um para-choque, para fazer uma lanternagem e você faça uma boa entrega, tá? Do seu serviço no modo geral. Então, sempre foque numa boa entrega. E também algo que vai te deixar muito bonito na fita com o cliente, que ele vai gostar de você, com certeza, tá? Que ele vai falar assim, nossa, uau, como aqui foi diferenciado. É você entregar sempre mais do que foi combinado, tá? Vou te dar um exemplo, de repente o cliente chegou para fazer os 2 para-choques aí na sua oficina e você foi lá, fez uma lavagem técnica no carro, fez uma descontaminação, fez uma aplicação de cera, tá? Você retocou uma roda, você pintou uma capinha de retrovisor a mais, ou seja, sempre entregue mais do que o cliente espera de você, que isso vai fazer o cliente fidelizar, ele vai ver que você é um profissional diferenciado, que você não está ali simplesmente para fazer o que você foi pago. Você não estará errado se você fizer somente o que foi pago, mas aqui o que eu estou querendo te falar é para você fidelizar clientes, tá? Para que você mantenha o cliente sempre por perto. Então faça esse tipo de movimento, tá? Entregue mais do que foi pago para você fazer, mais do que o cliente espera. Isso vai surpreender ele positivamente, fazendo com que ele queira sempre fazer serviço com você. Uma outra maneira também de fidelizar o cliente é você fazer o pós-venda, tá?
Você teve um bom atendimento, você entregou um serviço no prazo, fez uma entrega legal, você entregou mais do que você prometeu, e mais ainda vai melhorar quando você fazer o pós-venda. O pós-venda é o quê? Depois de uns dias, aí de 7 a 10 dias, você faz uma ligação para o cliente, pergunta como é que está a pintura do carro, como é que se ele pega o feedback do cliente, o que ele achou, tá? Se ele voltaria, se ele indicaria você para outras pessoas. Ou seja, o que é importante é depois que o cliente for embora, você manter um contato, salve o contato do cliente, tá? Tem os dados dele para você fazer esse pós-venda, ou seja, depois que ele for embora, porque é comum as pessoas, o cliente já foi, já pagou, esquece o cliente. Não, cliente, para você fidelizar, você precisa manter ele por perto. Então ligue e pegue o feedback do serviço feito, para que você saiba. Se o feedback for negativo, pegue como construção, mas se for positivo também, aí mais um motivo para você não sair da cola desse cliente, tá? Então faça o pós-venda, se preocupe com a satisfação do cliente. E uma outra maneira também, tá? É você bonificar o seu cliente com brindes. Pois é, às vezes no meu campo de batalha eu também faço isso aqui, tá? Aqueles clientes que pagam, né, o serviço, aqueles clientes que não são chorões com o preço, tá? Mas independente, você precisa fidelizar cliente. O teu negócio vive de clientes. E melhor ainda, os fidelizados. Tem uma regrinha que diz: venda sempre para o mesmo cliente, tá? Sempre mantenha o cliente por perto. Então, essa é uma maneira de fidelizar o cliente. Dê brindes ao cliente, tá? Ligue para ele após um tempo que ele levou o carro para você, que ficou tudo legal, mas vá lá, depois de um mês, 2 meses, ligue para ele, ofereça uma lavagem técnica no carro, ofereça uma aplicação de cera, uma revitalização na pintura, tá? Acredite, geralmente o cliente com esses brindes, ele pode vir realmente receber o brinde, mas ele de repente já tem uma outra coisa para fazer no carro. De repente ele pode te indicar também para outras pessoas, lembrou de você, ele vai falar: esse profissional aqui é diferenciado, então faça isso, tá? Então, fazendo isso, você vai estar se importando com a satisfação do cliente a todo tempo. E é isso que fideliza o cliente, tá? Quando ele vê que você é um profissional diferenciado, que você não está preocupado só em vender para ele, empurrar serviço, que você fez um serviço para você ter um comprometimento com o carro dele, que você tem um comprometimento com ele, com o patrimônio dele, no caso, né? O carro, independente do preço do carro, cada cliente tem o seu carro, é um patrimônio, é claro. Então ele vai ver uma diferença em você nesse aspecto aí, que você não está preocupado só quando ele vai lá gastar um dinheiro, mas que você está todo o tempo preocupado com o estado, com a parte estética, né? Falando de pintura do carro dele, tá? Sempre pergunte se ele não está precisando de alguma coisa, tá? Então sempre faça isso, se preocupe com a satisfação do cliente e você vai fidelizar muitos clientes, beleza? Então era isso que eu queria passar para você aqui, algumas dicas de como fidelizar clientes.